A IEMA abre consulta pública para a instrução normativa de criação de abelhas sem ferrão, no Espírito Santo. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso aí? Quer começar, João, ou eu começo? Começa aí. Na verdade, esse assunto seria desgastante quando a gente imaginou falar sobre ele, tá? Mas ele está muito menos desgastante hoje, tá, Murilo? Na hora que a gente está fazendo essa gravação, porque a gente já conseguiu, depois aquele momento que nós estávamos preparando a retrospectiva do ano, né? E esse era um assunto que iria vir à tona. Naquele momento, ele estava sendo um pouco mais pesado para ser tratado, né? Mas hoje, na hora que a gente está fazendo essa gravação, a situação melhorou muito, sabe? Melhorou muito. Porque aqui, no caso, esse tinha um prazo até o dia 10, né, de janeiro, né? Esse é um ponto, inclusive, que de certa forma... o que aconteceu? Eu vou tentar clarear. Nós, aqui no Espírito Santo, desde a fundação da AME, nós tivemos um relacionamento, e aí eu digo, tirar o chapéu aqui para o nosso ex-presidente João, que está aqui conosco, né? Um relacionamento muito estreito e salutar, né? Aberto e honesto com os órgãos públicos. É um trabalho que a diretoria anterior tem que ser lembrada, tá? E isso permitiu que a gente participasse das tratativas com esses entes governamentais, né? A ponto de a AME ter 2 cadeiras dentro da Câmara de setorial lá de meliponicultura e apicultura. E junto com esse órgão, existem outros tantos entes da sociedade civil, assim como da esfera governamental. Temos universidade, temos o IBAMA, IEMA, IDAF, Universidade da UFES, o IFES, da Secretaria de Agricultura, enfim, é uma Câmara de peso, né? E esse assunto da normatização da nossa lei, que já a lei é desde 2019, estava pendente de normativa, né? Existiam alguns fatos lá que na lei é genérico, mas precisava ser normatizado. Vou dar só um exemplo. A definição de ter isca, poder ter isca ou poder não ter isca. A definição, como é que seriam demarcadas as caixas, enfim, alguns pontos que precisavam de normatização. E esse processo começou lá, quer dizer, 4 anos atrás, e estava capengando, e não ia. Havia sugestões da AME sendo colocadas, que o setor de meio ambiente, que seria o IEMA aqui no nosso estado, dizia que estava vendo com bons olhos, mas na hora que saía a proposta, não via nada daquilo no escrito. E aí começou-se assim. Agora, no final do ano, né, a gente preocupado com isso, foi dia 18 de novembro, se eu não me engano, se não falha a memória, né, em função da gente ter assumido a nova diretoria, e a gente preocupado com essa situação que estava pendente, nós precisávamos nomear os novos representantes nessa Câmara de setorial, né? A gente fez um requerimento, e aí que surgiu o primeiro momento, o que a gente chamou de dificuldade, né? Mas, como diz o outro, tem certas dificuldades que, criadas, podem gerar facilidades, né? Então, uma delas foi essa, né? A gente fez um requerimento ao IEMA, pedindo para que ele nos encaminhasse a última versão da normativa que estava sendo discutida, mas que tinha ficado do IEMA bater o martelo, vamos dizer assim, final com a visão deles,
para ser rediscutida. E aí nós não tivemos resposta nenhuma desse requerimento nosso. E, coincidentemente, fomos surpreendidos no dia 27 de dezembro com a decretação, com a publicação da consulta pública. Da consulta pública. E aí foi aquele negócio, nós somos parceiros ou não somos parceiros, né? Nós discutimos, vocês ouviram, mas não aceitaram. E aí começou a movimentação, né? Para poder a gente tentar viabilizar. Até porque o prazo que foi dado, do dia 27 de dezembro até o dia 10 de janeiro, quer dizer, 15 dias para uma consulta pública, eu acho que é pouco demais, né? Visão do Adailton, né? E ainda no dia 27 de dezembro até o dia 10 de janeiro, quando você não está olhando para documento, você não está levantando nada, se você pudesse nem abrir a internet, você abria. Então, aquilo nos trouxe algumas interrogações, né? Qual foi a fundamentação para que pudesse ser acontecido? Mas, como eu falei, de todo esse processo, a gente imediatamente questionou o órgão, né? Por que daquela publicação de assim e tal, e ponderando a situação. E aí já vamos dizer assim, já estreitamos os laços, porque aí eu quero fazer um registro aqui oficial. Dentro do setor ambiental lá, tem uma pessoa, né, que é a chefe do setor de fauna, que tem sido uma aliada ou uma busca assim, de estreitar os laços, né? Eu não estou entrando no mérito das convicções pessoais, porque aí a gente também não conhece a ponto de ter, mas tem demonstrado uma articuladora para que a situação seja sanada, né? Não está oficial ainda, mas quero crer que vai ser realmente aceita a nossa sugestão, porque a gente pediu uma prorrogação indeterminada do prazo dessa consulta, para que a gente possa retomar o assunto lá na Câmara Setorial, né? Entendeu? E as informações, e aí eu estou falando, não foram oficiais ainda, não vieram definidas, escritas, né? Mas que estão realmente já querendo alterar o prazo, né? Vão aceitar o pedido de alteração do prazo, e ainda de que estabelecer que esse prazo que vier a ser dado, novo prazo que vier a ser dado, sirva de realmente consulta só, para que esse assunto volte a ser discutido um pouco melhor na Câmara Setorial. Então, de certa forma, quando a gente passou o assunto para ser colocado aqui como debate aí da retrospectiva, naquele momento era um assunto que eu acho que estaria mais inflamado, né? Mas estou vendo com bons olhos essa situação, e aí eu quero dizer que agradecer aqui os associados da AMB, porque a gente criou um grupo para discutir o assunto e estamos evoluindo muito bem nesse conceito. O João, inclusive, faz parte desse grupo. Se quiser fazer algum adendo aí, João, algum complemento. Assim, eu gostaria de começar falando, né, o primeiro ponto é que o órgão, né, o Instituto Estadual do Meio Ambiente, ele não é vilão, pelo contrário, né, tem sido parceiro mesmo, e o que acontece, o tempo passa, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão mudando, né, e as circunstâncias mudam. Então, em determinado momento, pode ter havido, sim, alguma quebra de comunicação, mas a relação sempre foi tranquila, sempre construímos juntos, né? Eu falo isso assim de cadeira, porque, literalmente de cadeira, porque além de eu ter participado na época que foi escrito, dei alguma colaboração na lei, eu também participei, eu era do grupo de trabalho, né?
Eu sou do primeiro grupo que fez o primeiro rascunho dessa instrução. Então, eu acompanhei assim, o processo. Só que, com o decorrer do tempo, aquela equipe inicial mudou bastante, né? Teve mudança dentro dos nomes da AME dentro do grupo, né? Posteriormente, teve mudança literalmente na diretoria, na presidência da AME, e o mesmo aconteceu do lado de lá. Determinado técnico ambiental foi substituído, mudou o diretor, né? Então, as coisas aconteceram assim, né? E com isso acontece o natural de novas visões, né, João? Gente nova Sim. vem com visões diferenciadas, né? Então, É natural. o que aconteceu? Havia aquele primeiro rascunho, e dentro desses rascunhos existiam algumas opiniões, né, da AME, individuais dos participantes, tal. E algumas dessas sugestões, quando mudou a equipe lá, elas ficaram meio que para trás. Ou seja, o que foi o coletivo saiu, e algumas proposições pessoais ou da AME que deveriam ser estudadas antes de publicação dessa minuta, não entraram, tá? Mas, assim, a gente não bota como má fé e nem como um órgão como vilão. Então, eu acho que é perfeitamente ajustável. E são pontos, assim, se vocês que são de fora e não conhecem, bastante interessantes, porque ela também tem essa separação, né, que tem sido ocorrida aí em vários lugares, da zootecnia, da criação mais comercial da criação conservacionista, né? Essa instrução, essa lei estadual, ela está fazendo essa separação em termos de categoria do criador, ou não é que você é conservacionista comercial, você é livre da autorização de manejo até 50 enxames, a partir de 50 enxames você é comercial pequeno, médio ou grande, dependendo da quantidade de enxames que você tem, seja 50, 500, você vai se encaixando ali. E, na época, a gente estava discutindo, por exemplo, com uma grande confusão danada, que é o ninho isca, que realmente é um assunto amplo, não é simples como pode parecer, né? Tem muitas questões entrando aí nessa coisa de ninho isca. Havia, da parte da AME, o interesse que todos pudessem ter o ninho isca, porque o ninho isca é a forma mais simples, básica de um criador que não quer ser comercial, ele quer ajudar, ele quer ter as abelhas lá que tem no terreno dele, no quintal dele, no sítio dele. Então, ele põe a isca, alguma que precisar de espaço vai lá, ocupa, e ele vai ter apenas alojando as abelhas que já são de lá em ninhos novos para elas. E a instrução está nos tirando isso, né? A instrução está permitindo a instalação de isca só para o cidadão que seja comercial, só para aquele cidadão que está se cadastrando para fazer manejo de comércio de abelhas. Então, se você tem 500 enxames, você pode botar isca, mas se você é um sitiante e quer começar um meliponário, você não pode começar o seu meliponário com as abelhas que você capturou no seu quintal. Você vai ter que comprar do comercial. Isso ficou estranho. Demais, até porque o comercial não está nem interessado em ir, porque o cara tem 500 caixas, meu amigo. Ele nem está aí. Fala, meu amigo. E, João, sem falar que a questão da isca, né, abre a oportunidade do sitiante conseguir abelha sem ter que tirar as que estão no ambiente, né? Exatamente. Porque se eu não posso e eu vou ser obrigado a cuidar do comerciante, estou na minha roça, eu vou lá e derrubo o pau e tiro a abelha e acabou. E você sabe que da natureza é menos um enxame a se multiplicar, né? Então, aqui a gente tem entendido, sabe, João, que a questão da isca, ela é extremamente benéfica.
Porque, inclusive, é a justificativa que a gente usa para que, rapaz, deixa a abelha aí no pé de cajueiro, no tronco do cajueiro, você vai derrubar o cajueiro. Ah, mas ele já está morto, deixa o tronco. Ela fica alimentando, está ali, isca perto, elas estão entrando. Então, não há necessidade. Se você tirar do ambiente, é menos um enxame natural que está adequado àquele ambiente que vai se multiplicar, né? E o risco... E não é só a isca, meu amigo. Não é só a isca, não. Resgate. Resgate também. Tá da mesma forma o resgate. Reserva de mercado. São vários pontos, né, João, que a gente está buscando. São a resgate. Só um minutinho, Adair. O resgate, para mim, ele é uma faca de dois gumes, tá entendendo? Porque nós, dentro do grupo do Zap, às vezes a gente fica perguntando se aquilo que o colega está colocando como fez um resgate, se realmente é resgate ou não. Porque o que é um resgate? O resgate é uma área que vai ser totalmente desmatada, né? E você tirar as abelhas que estão lá dentro antes que passe o correntão, né? Antes que derrube, entre os tratores, derrube tudo. Então, você vai lá e retira essas abelhas de lá. Isso é resgate. Agora, eu chegar com um tronco cortado em cima e embaixo, disse, não, eu resgatei ali porque a área vai ser cultivada, vai ser plantada, e qual é? Né? Então, às vezes, a gente fica meio complicado. Olha só o que acontece, às vezes você mora lá na rocinha, aí tem a sua chacrinha lá no quintal, tem uma chuva, cai uma árvore na beira da estrada, você não tem como chegar lá e falar, eu sou cadastrado aqui, sou meliponicultor, só tenho 10 enxames, tá aqui a foto da árvore que caiu na beira da estrada, a gente precisa salvar, senão esse enxame vai morrer de hoje para amanhã. Não, meu amigo, só é permitido para o comercial. O comercial mais perto está aqui, 200 quilômetros de você, tá? Não, o comercial está do lado aqui, ó. Aí ele pega e vende para você. Você vai ter que perguntar se o comercial está interessado, aí vai descobrir esse comercial que faça esse resgate, esse comercial vai levar para o meliponário dele, que pode ser até em outro lugar, e ela ser uma subespécie, e esse comercial vai poder vender depois, eu não sei quando... É uma coisa meio estranha. Então, esses aspectos a gente queria voltar a conversar. Não é que eles sejam inteligentes, mas... Queremos, né, João? A gente precisa conversar isso aí. E não é muita coisa, não, porque, no geral, a instrução está bacana. Tirando a questão do excesso de documentos, mas isso é inevitável, porque o órgão público tem seu critério para licenciamento para várias espécies, para várias atividades, ele não pode ficar fazendo uma coisa muito específica e simplificada só para a meliponicultura, a gente tem que entender isso aí também. Tirando essa questão da isca, mais alguns aspectos assim, que não são tantos, é interessante, não é motivo de desespero achar que vai ser um caos, uma bomba, não, na minha opinião, apesar de que algumas pessoas estão colocando como assim fosse. Mas a gente respeita a opinião de todo mundo. Eu quero até complementar, né, que essa ação que nós resolvemos tomar, tanto de questionar o órgão, né, ação que a gente aqui conseguiu até uma matéria jornalística para poder abordar o assunto, né? E acaba que esse bate-papo nosso aqui vai servir também, uma hora alguém vai ver isso aqui, né? Não se trata de nenhum pensamento corporativista, tá? Eu quero que fique bem claro isso. Não é porque a Associação de Meliponicultores do Espírito Santo deseja que seja assim, né? E ela, sim, ela está ouvindo os seus associados quais são as melhores formas da gente trabalhar essa instrução normativa, né? Assim como o próprio EMA, né? Ela está preocupada não só com seus associados, né? Porque a IN irá afetar ou ajudar, né, da forma como ela vier a ser finalizada, né, ela poderá ser um fator de apoio, assim como pode vir a ser um fator punitivo, né? Então,
nós estamos defendendo que ela seja um fator de apoio, não só para os associados, mas para todos os meliponicultores, porque nós conhecemos, a AME, se tiver hoje, a AME não detém 10% dos meliponicultores do Estado, e ela seria capaz de dizer tem que ser assim? Não, não. Ela quer trabalhar isso em conjunto com aquilo básico que o órgão ambiental precisa, mas permitindo que as coisas aconteçam dentro de uma realidade do meliponicultor, quer seja do conservacionista, quer seja do comercial, quer seja do tradicional, quer seja embora a legislação para o indígena seja um pouco mais diferenciada, mas que sejam colocados todos os meliponicultores nessa possibilidade de ampliar os seus negócios, sua capacidade técnica e tudo mais. Então, é essa busca que eu quero acrescentar, que não se trata de corporativismo, né? É uma busca pela meliponicultura capixaba como um todo. Pode até parecer, e até certo ponto, mas está ajudando muito o comercial, tá? Mas a intenção, quando ele montou isso, foi tentar montar um jeito justamente para acontecer o contrário, para não haver depredação. Então, se você vai fazer isso, é porque você quer vender, então você vai ser comercial, mas é pequenos ajustes. Eu acho que fazendo o ajuste tem tudo para ser uma instrução bastante legal no final. A criação, ela precisa ser comercial, né? Se você entender que para você manter a atividade funcionando, ela tem que gerar, de alguma forma, renda para se manter, senão ela não é sustentável. Por que o cara que é dispensado do licenciamento também não pode vender? Você não tem como achar uma fórmula dele também poder vender? Olha, eu posso ter até 50, sem necessidade daquela burocracia de coisas que eu tenho que cumprir para ser registrado como comercial. Mas com uma nota fiscal simples, avulsa, se eu não quero chegar aos 50 e quando eu chegar a 10... E dos 10 eu passar a 20, eu não poderia vender essas 10, entendeu? E talvez comprar outras 10 de outra espécie, alguma coisa assim. Por que você me impede de, como pequeno dispensado de autorização de manejo, também não comercializar de alguma fórmula? Eu sei que às vezes é difícil, burocraticamente, legalmente falando, mas é esse caminho que a gente tenta chegar. Eu acho que também tem que ser pensado basicamente, João, na questão sanitária, né? O pequeno, o médio, né? Que ele tenha, nos órgãos governamentais, o apoio para esse traslado de abelha para lá ou para cá. Lógico, nós estamos falando de abelhas de dentro das suas ocorrências naturais, né? Através do GTA, que não se faça nenhum transporte de abelhas sem ter o órgão sanitário ciência do que está acontecendo, né? Eu volto até a complementar. Nós não podemos elitizar a meliponicultura, sabe? Nós temos que dar condições para que os que estão permaneçam e os que não estão entrem na meliponicultura. E a nossa maior preocupação quando a gente está tentando alterar um pouco a normativa, é exatamente permitir que o pessoal saia da clandestinidade. Sabe por quê? Porque a gente percebe claramente hoje que o percentual de pessoas que pedem o registro nos órgãos competentes é ínfimo. Agora, por quê? Porque não confiam no órgão ambiental ou no órgão regulador, ou está com medo de vir aí uma taxação, uma burocratização muito grande. A AME Espírito Santo tem buscado incentivar as pessoas que se regularizem.
né? Porque quanto maior o número de pessoas regularizadas, quer seja associado, quer não seja associado, não estou entrando no mérito, volto a dizer, de corporativismo nem nada, tá? Mas se nós tivermos uma cadeia de meliponicultura hoje, com registro de 30, 40 pessoas, eu não conheço esse número, mas eu acredito que não passa disso, né? Mas se a gente tiver uma cadeia em que o governo do Estado chega lá e fala, não, nós temos aqui 3.500 meliponicultores cadastrados e registrados nos órgãos ambientais. Olha a força para qualquer pedido ou qualquer reivindicação que venha a ser feito por essa coletividade. Então, essas situações a gente também tem que pensar. E a norma, se for muito restritiva, vai fazer com que esse pessoal se esconda mais ainda, né? Adailton, a regulamentação do CONAMA, ela diz que acima de 50 precisaria cadastrar. Agora, abaixo de 50, você cadastra se você for realizar comércio. Eu acho que isso é extremamente simples, né? Então, quer dizer, eu penso que o ideal aqui nos estados você tenha essa possibilidade, né? Quer dizer, se eu tenho menos de 50, mas eu tenho um interesse de comercializar produtos da meliponicultura, então eu preciso estar com o meu meliponário cadastrado. Por quê? Porque qual é o objetivo do cadastro? É o policiar? Não, mas você tem um certo controle de quem está exercendo a atividade para que você possa acompanhá-lo, assisti-lo, inclusive para que você tenha esses números do ponto de vista de planejamento, de ações para o Estado, para a própria meliponicultura. Como você diz, se eu tenho 30 cadastrados, o governo pode virar e dizer, para que eu vou fazer uma ação voltada para a meliponicultura se eu só tenho 30 criadores cadastrados, né? Então, quer dizer, o cadastro... Para que eu vou criar um PSA, um pagamento de serviços ambientais, para 30 pessoas? Não, na hora que eu tiver 20 mil, 10 mil e tudo mais, eu vou ter oportunidade para isso. Então, quer dizer, são essas coisas que, às vezes, o meliponicultor também não enxerga, sabe? Por quê? Porque está preso naquele conceito de multiplicar a abelha e vender a abelha, multiplicar a abelha e vender a abelha. Mas eu acho que... Isso funciona até bem para a questão de política de conservação, né? Para evitar com que você comece a tomar decisões que acabem interferindo no seu meliponário. O pessoal sabe que naquela região tem criadores que estão ali e determinadas decisões você pode tomar, você pode acabar prejudicando os criadores. Essa é uma das importâncias do cadastro, inclusive. E você imagina, se nós tivéssemos esse cadastro dentro de Teresina, você teria uma facilidade muito maior do centro de zoonose na hora que fosse pulverizar veneno para dengue, né? Do fumacê passar. Hoje, existe uma certa articulação porque nós, meliponicultores, entramos em contato com o superintendente da zoonose, que é um médico veterinário, que é uma pessoa sensível para a causa, e disse, opa, não, peraí, realmente, isso é sério. Então, o que é que ele faz? Ele anuncia, né, para o grupo aonde irá passar o carro do fumacê, para que os meliponicultores possam fechar suas comércios, possam tomar as suas precauções para não ter muito prejuízo. Mas mesmo quando eu fecho a minha colmeia, cara, é um prejuízo absurdo, né? Das regiões onde já passaram 3, 4, 5 vezes o fumacê, por causa de índice de mosquito de dengue, e das regiões que só passou uma vez, né? Os prejuízos são muito menores para os meliponicultores. E tudo isso é articulação, é planejamento, e a gente tem que fazer isso em cima dos dados. E os dados precisam ser através dos cadastros. De repente pode aparecer um vírus, uma bactéria complicada, um besouro, um predador, um problema, que se você sabe onde estão os criadores, onde estão as abelhas, você consegue rastrear o problema, você consegue isolar o problema e resolver. Agora, se for tudo assim ao léu, realmente fica à mercê do destino, não dá para ser assim, né?
Não dá para ser assim. Mas eu acho que vocês estão no caminho certo, buscando a discussão e o entendimento. Eu acho que vai dar certo. É a esperança.